Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando neste domingo o 12º do tempo comum. Depois de celebrar as festividades do tempo da Quaresma e do tempo da Páscoa, agora nós voltamos para o tempo comum. Tempo da missão pública de Jesus, tempo de continuar caminhando com Ele e estreitando relações de intimidade e de comunhão com Ele. Então, o tempo comum é o tempo que nós vamos acompanhar a missão pública de Jesus e aprender o seu jeito de ser, amar e servir e estar com todas as pessoas. O evangelho de hoje, segundo Lucas, inicia dizendo que certo dia Jesus estava em um lugar retirado com os seus discípulos rezando. O evangelho de Lucas traz algumas características. Primeiramente, é o evangelho que fala bastante da misericórdia. É o evangelho também que fala muito sobre o Espírito Santo. E é também o evangelho que fala muito da oração. Ele nos apresenta vários trechos que mostram o próprio Jesus em oração. Tanto na passagem do batismo de Jesus no Rio Jordão, como na passagem da transfiguração, quando Jesus realizava alguns milagres que estava cercado de multidão, logo ele ia para o deserto para ficar a sós, para rezar junto do Pai. E também no alto da cruz ele diz: ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, nos grandes momentos de decisão da vida de Jesus, ele sempre se colocava a sós para rezar junto do Pai, para cultivar essa intimidade. Então, esse é o primeiro aprendizado do Evangelho deste domingo. Assim como Jesus nutria essa intimidade, essa comunhão com o Pai, nós que também somos seguidores de Cristo, também no dia a dia da nossa vida, devemos privilegiar e reservar vários momentos de oração. Então, ao olhar para o nosso coração, nós podemos nos questionar: no dia a dia da minha vida, quais são os momentos que eu me dedico à oração, a estar em comunhão com o Pai? Muitas vezes nós temos que tomar decisões muito importantes na vida e muitas vezes nós não paramos para discernir essas decisões e muito menos nos colocamos em oração para pedir as luzes do alto para tomar as melhores decisões. Então, a vida de oração para nós que somos cristãos não pode ser um acessório que nós utilizamos algumas vezes quando precisamos. A vida de oração é algo importante e necessário na vida de todos nós que somos cristãos batizados e seguidores de Cristo. E depois, Jesus, estando com os discípulos, começa a primeiro perguntar aos discípulos: o que dizem o povo que eu sou? E eles começam a dizer, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias ou algum dos profetas já falecidos, para mostrar inicialmente que eles tinham em Jesus, a partir da sua missão naquele tempo, como um profeta itinerante, um profeta missionário, uma pessoa que veio para falar do reino de Deus. Então, primeiramente, essa era a impressão que o povo tinha acerca de Jesus. Então, depois deles ouvirem o que os discípulos disse, Jesus agora volta essa pergunta para cada um dos discípulos: e vós, que estáis convivendo comigo no dia a dia, comendo, bebendo, partilhando, realizando alguns milagres, vendo a ação de Deus junto de mim, o que dizeis que eu sou para vocês? Então, essa
é uma segunda pergunta também importante para a nossa caminhada de fé. Ao olhar para a nossa vida, no momento que nós nos encontramos hoje, com a idade que nós temos, com a história que nós carregamos dentro de nós, a partir da nossa própria experiência de fé, quem é Jesus para nós hoje? E Pedro, iluminado pelo Espírito, responde: Tu és o Cristo de Deus. Ou seja, Tu és o Messias, o enviado de Deus, o ungido do Pai, ungido com o Espírito Santo. Então, essa pergunta que Jesus dirige aos discípulos hoje, Ele também dirige a cada um de nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Para dizer quem é Jesus, não pode ser meramente uma resposta abstrata, uma resposta teórica, mas a nossa resposta deve ser a partir de um encontro, a partir do momento que nós acolhemos Jesus na nossa vida, nós devemos experimentar o seu amor, e somente experimentando o seu amor, convivendo com Ele no dia a dia, chamando Ele para ser o nosso companheiro da nossa caminhada, nós poderemos realmente dizer quem é Jesus. Não a partir do que os outros disseram, mas a partir do que eu, por primeiro, experimentei junto dele no seu seguimento. Por isso que ele vai dizer no final do Evangelho, que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e doutores da lei. Ou seja, para dizer que aqueles que querem seguir a Cristo nessa proposta livre, também devem seguir os mesmos passos que o Mestre vai seguir. Por isso que ele diz que aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. E quem quiser perder a sua vida por causa do reino, por causa de Jesus, esse vai salvar a sua vida. Os pais, no dia a dia da sua vida, fazem essa experiência de perder a sua vida. Sobretudo quando eles se unem em matrimônio, eles têm que renunciar muitas coisas para acolher o outro diferente, que vem para fazer a experiência do matrimônio. No matrimônio, nós sabemos que é fruto de muitas renúncias e de muita oblatividade. E, sobretudo, quando chegam os filhos, os pais têm que renunciar muitas coisas. Decisões importantes em benefício dos próprios filhos. Ou seja, é uma perda fecunda para que os filhos possam alcançar algo melhor na nossa vida, na vida deles. Então, Jesus diz que aqueles que querem seguir a Ele devem renunciar a si mesmo, os seus próprios interesses, desejos, sonhos, para abraçar um novo projeto de vida. Então, Jesus não ilude ninguém. Ele diz que o Filho do Homem, o Filho de Deus, vai ser rejeitado, vai sofrer, vai morrer, mas que ao terceiro dia ressuscitará. Então, esse convite aberto que Jesus fez aos discípulos, também é o convite que Ele faz hoje a cada um de nós. O seguimento a Cristo passa sempre pela cruz, passa sempre pela sexta-feira da paixão. Não há ressurreição e não há glorificação sem passar pela cruz. E é somente quando passamos pela cruz, pelos sofrimentos do dia a dia, que nós conseguimos purificar dentro de cada um de nós quem é Jesus na nossa vida. Ou seja, também passando pelas dificuldades, pelos sofrimentos dessa vida, nós conseguimos aprimorar a nossa relação com Cristo.
nós conseguimos verdadeiramente responder quem é Jesus na nossa vida. Então, ao olhar para essa liturgia desse 12º domingo do tempo comum, primeiramente nós queremos refletir como nós temos cultivado a nossa vida de oração no dia a dia da nossa vida cristã. E, em segundo lugar, responder quem é Jesus na minha vida, qual o significado dele na minha vida, qual a relevância que ele tem na minha vida. Oxalá que, respondendo essa pergunta, nós decidamos seguir de todo o coração a ele, tomando a nossa cruz de cada dia. No Evangelho de Mateus e Marcos, fala que cada um renuncia a sua cruz e me siga. No Evangelho de Lucas, que nós escutamos hoje, tem essa particularidade, a cruz de cada dia, para mostrar que cada dia na nossa vida cristã, nós temos umas dificuldades, nós temos os desafios, mas que com Cristo nós podemos caminhar juntos, passar pela sexta-feira da paixão e ressuscitar para uma vida nova junto com Ele. Que Ele nos conceda essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.